Olá, meninos e meninas aí do quinto ano, olha só, turma do quinto ano de Feira de Santana. A Provanessa mais uma vez para mais uma videoaula, não é? Para estudarmos, para aprendermos. Então, olhem só, fiquem aí ligados, né? Com olhos atentos, ouvidos atentos, para que todas as informações que a Pro passar aqui, ó, através dessa videoaula, possa servir para você dar continuidade aí com as suas atividades, né? As atividades programadas aí por seu professor, por sua professora. Vamos lá saber sobre o que nós estudaremos hoje? Olha só, turma. Nossa aula é de Ciências Humanas e na aula de Ciências Humanas de hoje nós vamos estudar sobre a independência da Bahia. Olhem só, estão vendo aí? Quando a gente pensa em independência, né, e observando o próprio significado da palavra, a gente já percebe aí que tem a ver com liberdade, tem a ver com ser independente, com não estar ligado, né, a algo ou a alguém. Quando a gente pensa em independência da Bahia, a gente precisa aí associar, não é, a própria independência do nosso país, do Brasil. E a gente vai entender por quê, né? Qual é a ligação da independência da Bahia com a independência do Brasil como um todo. Para iniciar, eu trouxe aí a apreciação, né? Dessa imagem, dessa tela aí pintada, onde mostra as pessoas comemorando um momento importante acontecido aí no nosso estado. Foi a independência da Bahia, comemorada aí no dia 2 de julho. E a gente percebe as pessoas comemorando, não é? Provavelmente aí, pelo que a gente mostra, pelo que a gente visualiza, né? Após conflitos, após aí guerras, não é? Então a gente já percebe aí uma comemoração depois de um conflito, onde as pessoas estão felizes, né? Pelo acontecimento, pela o que está por vir também. Mas aí, né? Para a gente entender um pouquinho de que forma esse processo aconteceu, o porquê que existiu aí uma independência da Bahia, a gente precisa organizar os nossos conhecimentos, né? Relembrando aí alguns fatos históricos que fazem parte aí do nosso país como um todo. E aí a primeira imagem que é para trás é ali de uma caravela, né? De um barco, para lembrar que o Brasil era aí habitado pelos indígenas e que aí no ano de 1500 chegaram aqui os portugueses. E aí chegaram para iniciar o processo de colonização. Então chegaram aí num primeiro momento em Porto Seguro, que é uma cidade aí do estado, né, da Bahia, do nosso estado, e a Bahia e o litoral aí foram os primeiros espaços a começarem a ser ocupados pelos portugueses nesse processo de exploração, de colonização. Então a gente observa aí que não só o litoral da Bahia, né, mas os outros litorais aí que fazem parte da costa brasileira foram os primeiros espaços a serem aí povoados e explorados pelos portugueses, porque eles não ficaram, né, contidos apenas no espaço baiano. Então, outros litorais, outros estados foram aí surgindo e sendo conhecidos nesse processo de colonização pelos portugueses. E aí, diante de todo esse processo histórico, vários fatos aconteceram, dentre eles a vinda da família real, a volta da família real, e aí o processo chamado de independência do Brasil, que foi proclamado aí por D. Pedro, o filho do rei de Portugal, que se tornou aí o nosso primeiro imperador, né? O primeiro imperador do Brasil depois da independência do Brasil. Só que aí é importante a gente entender que várias coisas foram acontecendo para que esse processo se tornasse possível. E aí, ó, lá depois que o Brasil se tornou independente, algumas tropas portuguesas, né? A independência do Brasil não foi algo conquistado de forma simples. O poder de Portugal não queria perder aí todas as riquezas que o Brasil conseguia produzir e levar, né, para o enriquecimento do país de Portugal.
Então, o processo de independência do Brasil não foi algo aí de vontade, né? De boa vontade de Portugal. Então, entre todos os conflitos que já tinham acontecido, algumas tropas portuguesas permaneciam no Brasil, inclusive aqui na Bahia. E a independência da Bahia gira justamente em torno dessa situação, onde essas tropas portuguesas elas não queriam perder o território baiano, mesmo depois da declaração da independência. E aí, para a gente conhecer um pouquinho mais, né, sobre os fatos que organizaram esse processo de independência do Brasil na Bahia, melhor assim a gente percebendo, né, que o processo de independência da Bahia fez parte do próprio processo de independência do país como um todo. A gente vai assistir a um vídeo agora, que se chama aí 2 de julho, Caminhos da Liberdade. E eu gostaria que nesse momento você voltasse a sua atenção, prestando aí, né, sua observação, né, bem presente a tudo que vai ser relatado e mostrado através do vídeo. Então vamos lá. Opa, meninos, cuidado, hein? Ó, tô de olho. Cadê Filipa, gente? Sei lá. Ah, ela sempre some. Galera, achei ela! O que você tá fazendo aqui? Olha. Que livro grande! Ô, Ladislau, posso sair daqui, velho? Não!
Olha o que eu achei. Parece um mapa. Acho que não. Quer dizer, parece um sorvete. Oxe, mapa do Brasil. E outra parte. Gente, esquece essas olhadas daí. Peraí, João. Vamos mostrar para o professor. Vamos. Professor Marcelo. Olha o que achamos. Onde encontraram isso? Lá embaixo. Isso seria o mapa do Brasil. Mapa do Brasil. Eu achei parecido com sorvete. Nosso mapa teria sido esse se algumas coisas não tivessem acontecido. Significa que a gente teria derretido se o país fosse assim? O que foi isso, professor? Já tá na hora do desfile? Não, ainda não é hora do desfile. Mas me diga uma coisa. Vocês gostam de história? Tudo começou na cidade de Cachoeira, no recôncavo baiano. Na casa de número 23, aconteciam reuniões entre senhores de engenho, membros de irmandades e congregações para planejar a libertação da então colônia brasileira do comando da coroa portuguesa. Muitos deles tinham deixado a cidade de Salvador, que já estava completamente tomada pelos portugueses, comandados pelo brigadeiro Madeira de Melo. Nossa cidade? Sai fora, Madeira de Melo. A situação era essa. O que a gente muitas vezes esquece é que as classes trabalhadoras, como os vendedores e escravizados, também queriam se libertar de Portugal. Todos estavam unidos com o mesmo objetivo. A independência do Brasil teve início no dia 25 de junho de 1822, aqui, na Bahia. E o que rolou nesse dia aí, professor? Depois da reunião na Casa 23, todos saíram em direção à Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário, onde já eram aguardados por uma multidão que apoiava a luta, quando foi celebrada a tradicional Missa do Te Deum. Teu quê? Te Deum, Ladislau, é um hino cristão. E essa celebração acontece até hoje, na mesma data, em memória a esse dia. Foi naquele momento que muitos religiosos também mostraram interesse em se libertar de Portugal. Então, daquele dia, 25 de junho, até outubro de 1822, apareceram vários batalhões patrióticos. Entre eles, os voluntários do Príncipe, que também eram chamados, sabe de quê? Periquitos. Por causa do uniforme verde que vestiam. E o seu comandante era o Periquitão. Todo mundo verdinho. Periquitão. Professor, todos queriam se separar de Portugal? Nem todo mundo, Ladislau, porque alguns achavam que a separação poderia ameaçar seus negócios e continuavam seguindo as leis da corte. Oxente. Rapaz, não era todo mundo que queria independência não, viu? Como assim? A maioria queria. Portugal é que não queria abandonar a ideia de manter a Bahia sob o seu controle. Os soldados lusitanos já tinham assumido vários fortes. Até o convento da Lapa tinha sido invadido a coice de armas. Credo. E os soldados assassinaram a freira Joana Angélica. Que absurdo! E barrei minha mãe. A situação parecia insustentável. Então é guerra. Brasileiros, que o senhor Dom Pedro de Alcântara seja aclamado nosso defensor perpétuo. Abaixo a coroa portuguesa. Viva a independência!
Pois é. Antes do príncipe Dom Pedro I declarar a independência lá pelas bandas do sul do Brasil, por aqui seu nome já era aclamado pelo povo. É, parece que o povo curtiu esse cara aí, viu? Calma. É só o começo dessa história. Meninos, olha aqui, ó. Essa aqui é a igreja do Boqueirão, do século XVIII. Bonita, né? Olha que coisa linda. É, linda demais. Esqueci de dizer para vocês, olha. O cortejo do 2 de julho, ele vem daqui e vai para o centro da cidade. Mas agora, ó, vamos para lá para Santo Antônio, tá bom? Vamos lá. Vamos lá? Bora, rápido. Professor, tá faltando estados aqui, né? Tá sim, Ladislau. Imagina aí o mapa do Brasil como ele é hoje. Agora tirem os estados da Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Maranhão, Pará, Amapá, Amazonas, Roraima e Acre. Ia ficar igualzinho esse aqui, ó. Um sorvete. Para de tossir, o mapa já tá limpo. Então, meninos, depois da primeira fase de batalhas em Cachoeira, aqui na Bahia, o grito do Ipiranga, em São Paulo, dado por Dom Pedro, produziu ecos em boa parte do Brasil. Mas algumas províncias ainda continuavam seguindo as leis de Portugal. Esse povo é insistente, viu? Parece até o Vitória. Ô, desculpa, João. O Vitória. Que ainda se acha um time. E seu Jair, que nem se lembra de quando foi o último título dele. Mas, rapaz... Meninos, melhor voltarmos para a nossa história. Então, como algumas províncias continuavam com Portugal, nosso mapa ia ficando assim, ó, parecendo um sorvete. As batalhas pela independência foram justamente para impedir essa divisão do Brasil em norte e sul. Sério, professor? Oxente, Dom Pedro já não tinha livrado a gente desses portugueses, não, professor? Não, Filipa. O grito do Ipiranga foi em 7 de setembro de 1822, quase 3 meses depois do começo das lutas aqui na Bahia. Mas ainda faltava muita luta. A situação estava bem delicada. E para unir todo o nosso país, foi necessária a força do povo. Do povo baiano? Não, do povo brasileiro. Aconteceram movimentos importantes nos estados do Piauí, Maranhão, Pará, mas um dos movimentos mais importantes para essa união é justamente esse que eu contando aqui para vocês. Eu queria voltar lá no Porém e pegar mais livros, pra gente saber mais sobre esse povo que luta pela conquista da nossa independência. Mas aí também você só vai trazer as poeiras, né? Não faz isso, Filipa. Senão o Joãozinho vai ficar doentinho. Todo mundo tá curioso pra saber mais. Só você que não. Então, Filipa, você quer saber por que o povo foi tão importante para nossa independência? Se prepare, porque seu nome guarda segredos dessa luta. Meu nome? Isso mesmo. Então, meninos, quando eu falo povo, eu estou falando de todos. Todos mesmo. Nas batalhas pela independência, o exército era composto por brancos pobres, índios tupinambás, negros escravizados e também negros libertos. Todos participaram por vontade própria, como voluntários. Era o povo baiano em peso, nas trincheiras pela liberdade. É nóis! Massa!
Na ilha de Itaparica, por exemplo, um grupo de mulheres negras, lideradas por Maria Filipa. Filipa, professor. Maria Filipa. Um grupo de mulheres se juntou a ela para participar dos combates e impedir a tomada da ilha. Os portugueses queriam dominar o Forte de São Lourenço, na Ponta das Baleias. Mas o que Filipa fez, professor? Maria Filipa, véi. É, professor, o que eu fiz? Então, Filipa, você sabe que o desejo de liberdade desperta nas pessoas uma força muito grande, principalmente aquelas que trabalham muito para sustentar suas famílias e suas comunidades. Nesses momentos, o que parece frágil, na verdade, esconde uma força muito grande. Vamos dar uma surra de cansanção neles. É chegada a hora. Vamos vestir raios e falar trovões. Que seus navios sejam consumidos pelas chamas da nossa luta. E Maria Filipa, junto com suas companheiras, incendiaram várias embarcações na Baía de Todos os Santos. A força feminina e a resistência popular foram muito importantes para unir o nosso povo. Mas até conseguirmos a nossa independência, muitas coisas aconteceram. Essa Maria Filipa aí é valente, viu? Mas ela não lutou sozinha, né? Olha, tá chovendo lá em Itaparica. Bem onde Maria Filipa lutou por nossa independência. Ih, parece que vai chover aqui também, viu? Vambora, galerinha? Vamos nos proteger. Viva Maria Filipa! Uhul! Tá se achando, hein? Só porque você não é famosa. Professor, deixa ele perguntar uma coisa. O povo lutou mesmo pela nossa independência, né? É massa a nossa história. Sim, é muito importante conhecermos a nossa história, Ladislau. E se a gente for investigar bem, João, vai perceber que a luta continua até hoje, viu? A gente precisa comemorar, né? Mas que horas começa o desfile de 2 de julho? E, véi, você só quer saber de festa, viu? Eu não diria que seria só uma festa. Mas você sabia que seu nome também faz parte da nossa história? Eu sabia que ele ia ficar de fora. E eu? Calma, João. Graças a Ladislau, o dos Santos, que ficamos sabendo de um fato curioso. A participação do corneteiro Lopes na Batalha de Pirajá em 8 de novembro de 1822. Ladislau disse que quando o corneteiro recebeu do comandante a ordem para executar o toque de retirada, sabe o que foi que ele fez? Tocou avançar cavalaria! Como é que o cara vai fazer isso, rapaz? Deus é pai. Mas foi por causa desse ato de rebeldia que nós vencemos a Batalha de Pirajá. Confronto decisivo na vitória da Guerra da Independência. Cara, não dá pra acreditar nisso, não. É mesmo? Bom, vamos lá? Meninos, aqui é o Panteão da Independência. É onde estão os restos mortais do General Labatu. Vamos entrar? Não, não. Foi Labatu quem comandou os brasileiros na batalha que aconteceu aqui mesmo, onde estamos, em Pirajá. Que massa! Tem mais. Foi Ladislau quem criou a letra do hino ao 2 de julho. Velho, isso é importante. Eu fiz o hino. Você só tem o mesmo nome do autor, então pare de se achar, tenha calma. Nosso sol 2 de julho brilha mais que o primeiro, sinal que nesse dia até o sol é brasileiro. Até o sol é brasileiro, até o sol é brasileiro. Gente, eu também faço parte da história. Olha, sou eu. O Brasil, a Maria Quitéria. E é Quitéria mesmo, ó. Pronto, agora só dá ela. Professor, então agora eu quero saber como foi a minha participação? Então, Quitéria, ao saber do ataque em Cachoeira, Maria Quitéria também quis lutar pela independência. Mas naquele tempo, mulheres não podiam entrar no exército. Então, sabe o que foi que ela fez? Cortou o cabelo, pegou escondido o uniforme do seu cunhado
e se alistou como soldado Medeiros. E pela sua bravura, recebeu do general Labatu a patente de cadete e uma condecoração das mãos do próprio imperador. Tá vendo aí? Lacrei. Então vamos lá, Maria Quitéria. Juremos, perante o céu, que essa guerra terminará com a nossa vitória. Vencer ou morrer! E ao nascer do sol do dia 2 de julho de 1823, mais de um ano depois do início dos combates, o Exército Libertador finalmente entra em Salvador pela Estrada das Boiadas e que, por isso mesmo, passou a se chamar Estrada da Liberdade. E conquistamos assim a independência do Brasil, ó, aqui na Bahia. Pô, legal. Foi muito bacana saber que o Brasil está unido por nossa causa, né? E melhor ainda, foi saber que o povo lutou muito pela conquista da nossa independência. É, e não foi fácil não, viu? Gente, o João não foi ninguém. Ele não lutou porque estava gripadinho, não foi, Joãozinho? Ao contrário, temos um João muito importante. João das Botas. Ele foi responsável pelo começo da Marinha Brasileira e em Itaparica transformou navios de pesca em navios de guerra. E isso foi muito importante na história da independência da Bahia também, viu? Além de ser um dos responsáveis por escoltar os portugueses, ó, para fora dos nossos mares. Toma, 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 toma! Galerinha, vamos comigo porque eu quero mostrar para vocês um símbolo muito importante da nossa história. Vem. Meninos, meninas, o caboclo. 2 de julho de 1823. Todos os anos, o caboclo e a cabocla desfilam no cortejo ao 2 de julho. Eles representam o povo brasileiro. Viva a nossa independência! E ainda bem que nosso mapa não derreteu, Como nosso sorvete. E graças aos nossos antepassados, comemoramos até hoje as conquistas da nossa história. E atentos aos novos heróis que virão! Nasce o sol a 2 de julho, brilha mais que no primeiro. É sinal que neste dia até o sol é brasileiro. Nunca mais despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combinam, brasileiros, corações. Cresce, ó filho de minha alma, para a pátria defender. O Brasil já tem jurado independência ou morrer. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combinam, brasileiros, corações. Com tiranos não combinam, brasileiros, corações. E aí, você aprendeu? Olhem só, o vídeo traz aí todo o contexto histórico, não é? Pelos quais os fatos foram acontecendo em prol aí da independência do Brasil na Bahia. Porque a gente percebeu aí que isso aconteceu quase um ano depois da proclamação da independência do Brasil por Dom Pedro I, lá às margens do Ipiranga, lá na região sudeste do Brasil, mas que várias partes do nosso país ainda continuava sob o comando de Portugal. Então foi um processo aí que não aconteceu a partir desse grito aí no Ipiranga, né? Aconteceu de forma
gradativa, né? E aí os estados e as outras partes que compõem o território brasileiro foram conquistando, né, com muita luta, a independência do Brasil como um todo. E aí a independência da Bahia, também chamada aí de independência do Brasil na Bahia, foi um movimento que, iniciado em 19 de fevereiro de 1822 e com desfecho em 2 de julho de 1823, motivado pelo sentimento federalista emancipador de seu povo, terminou pela inserção da então província na unidade nacional brasileira, consolidando aí a independência do Brasil. Agora, ó, é com você, né? A partir de todos aí os conhecimentos sobre os fatos históricos relacionados à independência aí do Brasil na Bahia, observando que esse processo se iniciou aqui também, né? Tem aí a sua finalização aqui na Bahia também, então relevando, né, a importância do nosso estado para esse processo de independência do país como um todo. Dê continuidade agora com a atividade que a sua própria professora preparou, tá certo? E a gente se encontra, turma. Ó. Tchau, tchau.